O que se esconde sob as ondas, abaixo da superfície do oceano, jazem segredos de eras esquecidas. Cidades inteiras, outrora vibrantes, agora silenciosas testemunhas de cataclismos e histórias perdidas. Seriam essas ruínas submersas, os fragmentos de civilizações avançadas, engolidas pelas águas em catástrofes épicas, ou apenas formações naturais, mal interpretadas pela nossa busca por mistério? Prepare-se para uma viagem ao fundo do mar, onde a história se encontra com o enigma. Hoje, vamos explorar cidades submersas, a história que o oceano esconde. O chamado das profundezas, a ideia de cidades perdidas sob o mar, sempre fascinou a humanidade. A lenda de Atlântida, mencionada por Platão, é apenas a mais famosa de inúmeras histórias sobre civilizações avançadas que teriam sido tragadas pelas ondas. Mas além do mito, existem evidências reais de estruturas submersas ao redor do mundo, que desafiam nossas concepções sobre o passado. Essas ruínas subaquáticas levantam questões intrigantes. Quem as construiu? Qual era a sua tecnologia? O que causou seu desaparecimento? E seriam elas a chave para desvendar mistérios sobre a história da humanidade, ou até mesmo sobre a existência de outras formas de inteligência em nosso planeta? 1. Dwarka, a cidade dourada de Krishna, na costa de Gujarat, na Índia, jazem as ruínas submersas de Dwarka, uma cidade com uma história que se mistura entre o mito e a realidade. Mencionada nos épicos hindus Mahabharata e Bhagavata Purana, Dwarka era uma metrópole próspera, a capital do reino de Krishna, uma divindade venerada na Índia. Segundo as escrituras, Dwarka era uma cidade de ouro e maravilhas, com palácios ornamentados e uma população vibrante. No entanto, após a morte de Krishna, a cidade teria sido tragada pelo mar. Em 1983, a Archaeological Survey of India iniciou escavações subaquáticas no local, encontrando evidências de estruturas, artefatos e assentamentos que datam de milhares de anos. As descobertas em Dwarka, incluindo cerâmica, artefatos de pedra e construções, sugerem que a cidade realmente existiu e que pode ter sido submersa devido a um aumento no nível do mar ou a um terremoto. A questão é, a Dwarka submersa é a mesma cidade descrita nos épicos, ou uma predecessora? E o que mais as ruínas podem nos revelar sobre a história da Índia antiga? 2. Yonaguni, Atlântida japonesa. Perto da ilha de Yonaguni, no Japão, existe uma formação rochosa submersa que intriga cientistas e entusiastas. A estrutura de Yonaguni, descoberta em 1986. Essa formação consiste em enormes blocos de pedra com ângulos retos, terraços e o que parecem ser escadarias e colunas. Sua aparência peculiar levou alguns a teorizar que se trata de uma construção artificial, possivelmente uma cidade perdida de uma civilização desconhecida. Se a estrutura de Yonaguni for artificial, ela teria sido construída há milhares de anos, antes do aumento do nível do mar que a submergiu. Alguns a chamam de Atlântida japonesa e a conectam a uma civilização avançada do período Jomon. No entanto, muitos geólogos argumentam que a formação é, na verdade, uma estrutura natural, moldada pela erosão e por movimentos tectônicos. O debate sobre Yonaguni continua aceso. A simetria das formações, os ângulos retos e a presença de o que parecem ser marcas de ferramentas são difíceis de explicar apenas com processos naturais. Seria Yonaguni uma maravilha geológica ou a prova de uma civilização perdida no Pacífico? 3. Outras cidades submersas. Um mosaico de mistérios. Dwarka e Yonaguni são apenas dois exemplos de um fenômeno global. Ao redor do mundo, existem inúmeras outras estruturas submersas que desafiam a nossa compreensão da história. Ruínas em Cuba. Formações que parecem pirâmides e estruturas urbanas, encontradas na costa de Cuba, levantam questões sobre uma possível civilização pré-colombiana avançada. O Road to Bimini, uma formação de blocos de pedra submersa perto das Bahamas, que alguns acreditam ser uma estrada ou muro construído por humanos. Cidades no Mediterrâneo, ruínas de cidades romanas e gregas, afogadas pelo aumento do nível do mar, oferecem pistas sobre a vida na antiguidade. Pavlopetri, considerada a cidade submersa mais antiga do mundo, datando de cerca de 5.000 anos, com ruas, edifícios e tumbas, surpreendentemente bem preservados sob a água. Port Royal, conhecida como a cidade mais perversa da Terra e um refúgio de piratas, foi quase completamente submersa por um terremoto e tsunami em 1692, com ruínas fascinantemente preservadas sob as águas. Tonis Herakleion,
descoberta no início dos anos 2000. Esta antiga cidade egípcia, outrora um importante porto, afundou no Mediterrâneo há mais de 1000 anos, revelando estátuas gigantes, templos e tesouros. Cada uma dessas descobertas contribui para um mosaico de mistérios, sugerindo que a história da humanidade pode ser muito mais complexa e cheia de reviravoltas do que imaginamos. 4. Atlântida. Mito, lenda ou realidade submersa. Nenhuma discussão sobre cidades submersas estaria completa sem mencionar Atlântida, a lendária cidade perdida descrita por Platão. Segundo ele, Atlântida era uma ilha-império com uma tecnologia e poder militar superiores, que teria sido destruída por um cataclismo e afundado no oceano. A localização exata de Atlântida é um dos maiores mistérios da história. Muitos a procuram no Oceano Atlântico, mas outras teorias a situam no Mediterrâneo, no Mar Negro ou até mesmo na Antártida. A questão é: Atlântida é apenas um mito, uma alegoria filosófica criada por Platão ou uma lembrança distorcida de um evento real? Alguns acreditam que as cidades submersas que encontramos são os restos de Atlântida ou de civilizações contemporâneas a ela. No entanto, a falta de evidências concretas e a natureza vaga da descrição de Platão tornam a questão de Atlântida um dos maiores debates da arqueologia. A persistência da lenda serve como um poderoso lembrete de quão fascinante é a ideia de uma grande civilização perdida. 5. As causas da submersão. De catástrofes a mudanças climáticas antigas. As razões pelas quais essas cidades acabaram sob as ondas são tão variadas quanto as lendas que as cercam. A maioria das submersões pode ser atribuída a características naturais e geológicas. Aumento do nível do mar após a última era glacial. O derretimento das vastas camadas de gelo causou um aumento significativo nos oceanos, submergindo muitas áreas costeiras e ilhas que eram habitadas na pré-história. Muitos sítios arqueológicos costeiros do período Mesolítico e Neolítico podem estar submersos. Atividade tectônica, terremotos e vulcões podem causar o afundamento de terras costeiras ou ilhas inteiras. A teoria por trás do desaparecimento da Atlântida, por exemplo, muitas vezes envolve um evento sísmico catastrófico, tsunamis e erosão costeira. Ondas gigantes e a erosão constante também podem destruir e submergir assentamentos costeiros ao longo do tempo. Subsidência do solo. Algumas áreas costeiras podem afundar naturalmente devido à compactação do solo ou à remoção de água subterrânea. A compreensão desses processos é crucial para distinguir formações naturais de estruturas criadas por seres humanos e para datar o período em que essas civilizações ou assentamentos floresceram antes de serem engolidos pelo mar. Conclusão. O oceano, um livro de histórias perdidas. As cidades submersas são mais do que apenas ruínas no fundo do mar. São cápsulas do tempo, fragmentos de histórias perdidas que nos desafiam a compensar o passado. Eles nos lembram que o oceano, apesar de sua beleza e vastidão, é também um cemitério de civilizações, um livro de histórias que ainda estamos aprendendo a ler. Seyedouaka Yonaguni. Cada cidade submersa nos convida a mergulhar mais fundo nos mistérios da história humana e do nosso planeta. E quem sabe, talvez um dia, encontramos as respostas para as perguntas que as ondas sussurram há milênios. Quais dessas cidades submersas te intrigam mais? Você acredita que a Atlântida existe? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se este vídeo você fez questionar o que se esconde sob as ondas, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas explorações de mistérios aquáticos. A gente vê no próximo vídeo. Até lá!